Se você quiser e puder doar algum valor para nos ajudar, mande um Pix pelo QR Code da tela. Valeu! Esse período aí durou quanto tempo até a troca de imóvel? Isso foi no início de 98 e aquilo era um imóvel alugado, né? E como a gente já disse, a gente foi quebrando parede, mas a gente foi sentindo a necessidade, a igreja começou a crescer. Já ainda nesse ano de 98, a inauguração da igreja foi em abril. Em maio, nós começamos a primeira célula na igreja. Legal. De uma maneira empírica. A gente não tinha material nenhum para nada. A gente só sabia, e assim, nessa altura do campeonato, vamos dizer assim, o Álvaro já tinha muita certeza de que a gente estava começando um grupo novo, a gente podia começar priorizando relacionamentos. E toda a palavra que a gente recebia da igreja em relação à igreja é que essa seria uma igreja relacional. Sim. Não é uma igreja melhor que as outras, mas seria a característica da igreja. É interessante que ainda nesse primeiro ano da igreja, ainda sob a direção do pastor Amaury, ele instituiu esse slogan de comunidade do amor. Exatamente porque a comunidade, a criançada descia. Sim. E a gente tem uma foto aí, Rafael, com as crianças. Era muita criança. Muita. E a gente já tinha clareza aí. Isso aí já foi um pouquinho depois, tá? Mas ainda é na Ramos da Fonseca. Vocês veem aí até uns rostos conhecidos. Tem o Renan ali. Tem. A Luciane, a Luciane lá atrás. A Juliane. Né? Natália, Juliane, a Suzane ali no cantinho. Essa, assim, apesar Fábio Júnior aqui nesse canto. Aquele é o Gabriel Anjo, né? O Gabriel. Legal. Apesar da igreja ter saído da comunidade, ela quando veio para cá, para Ramos da Fonseca, as crianças vinham também. Então se buscava as crianças ali, trazia até a igreja, então elas participavam do culto da manhã, da escola dominical, e aí tomavam o seu lanche e voltavam. Legal. Eu me lembro que eu acompanhei inclusive o processo da chegada de alguns desses membros que se juntaram ao nosso grupo vindo de outras igrejas, né? Por exemplo, Luciane, Fábio, Isolda, Ricardo, vieram de Bento Ribeiro, que era uma igreja enorme, com muita criança. Eu me lembro que a Isolda, na época, com as filhas pequenas, embora sentindo a direção de vida, ela tinha uma preocupação. Lá não tem criança. Mas foi impressionante a maneira como houve esse encaixe, esse ajuste entre essas crianças e as da comunidade. Elas se davam super bem. Então, assim, nesse primeiro ano, a gente começou a nossa primeira célula, como eu estava dizendo. O Álvaro montou um grupo que se reunia toda quarta-feira na igreja. Era um grupo de mais ou menos umas 15 pessoas, 12 a 15 pessoas. 3 meses depois, a gente estava abrindo a segunda célula, na casa da Marli. E o intuito da célula era realmente esse. Eu vou chamar o pessoal para cá quarta-feira para a gente se relacionar. Para a gente se relacionar, trazer amigos se quiser. Sim. A gente não tinha ainda, vamos dizer assim, uma estrutura teórica, mas a gente sabia o que a gente queria. Isso que importa. A gente sabia o que a gente queria. A gente queria gerar um ambiente em que pessoas não crentes se sentissem bem-vindas, à vontade. Sim. Então começamos. Isso foi em 98. Em 99 a gente já inaugurou a terceira célula, que foi no Caxambi, na casa do pastor Amaury. Depois a quarta célula, lá em Bento Ribeiro, na casa de um dos membros da igreja. Raquel, né? Raquel, na casa da Raquel, minha irmã. Raquel, e daí começou a multiplicar. Aí vem a outra história, como é que a gente entrou em contato com outras igrejas que já estavam trabalhando em células e como isso nos enriqueceu. Isso já é um outro capítulo da história. Pô, inclusive, veja como é importante assim, ter uma visão muito clara, né? Como vocês tinham essa questão de uma igreja relacional, foco nos relacionamentos, como isso realmente marca a identidade da igreja até hoje, sabe? Hoje a gente já tem a célula muito bem estabelecida, a gente tem todo
cultura, e ainda tem toda uma base teórica também, tudo isso bem estabelecido, mas tudo começou com uma visão muito clara, né? Muito claro. E de algo que o pastor Álvaro sentia falta na igreja que ele estava. Ele sentia falta disso, ele quis, como viu a igreja logo no comecinho, ele já quis começar essa cultura daquilo. Eu diria, até assim, eu percebi uma mudança pessoal nele também, como pessoa, como pastor, porque ele ficou mais solto, ele conversava mais com as pessoas, né? Porque o Álvaro, ele era muito tímido, não parecia, ele igual a certas pessoas que eu conheço, né? Chega no púlpito, se libera e tal, né? Mas você vai conversar, a pessoa é tímida. E às vezes as pessoas achavam que ele era fechado, mas ele era tímido. Mas no Lins, uma nova pessoa ali começou a aparecer, alguém que acabava o culto, sentava e formava aquele grupo. A gente não tinha hora para acabar, não tinha hora para a gente parar de conversar. Foi muito legal isso, porque e eu estava falando que a gente tem alguns textos bíblicos que nos acompanharam desse período. Aí eu separei ali outro texto, dois textos que nos acompanharam nesse início, como referencial dessa visão relacional. Primeiro foi um dia que, num culto, Deus ministrou através daquela pergunta que Deus faz a Caim. Tem esse texto aí, Rafael? Sim, tem na tela. Por acaso. Exatamente, quando Deus pergunta a Caim assim, pergunta a Caim onde está o irmão dele. E aí Caim responde, por acaso eu sou guardador do meu irmão? E essa é uma pergunta que não tem resposta. Sim. Porque a resposta é, sim, você é. Você é responsável por seu irmão. Nós entendemos isso. E entendemos que esse desafio relacional implicava nessa responsabilidade mútua. E outro texto que nos marcou nesse período foi quando Jacó está voltando, né, para sua terra, depois daqueles anos de exílio, com medo de encontrar Esaú. Ele passa até aquela noite em claro no Val do Jaboque, a gente sabe a história. E quando ele vai ao encontro de Esaú, é uma surpresa agradável, porque Esaú está aberto para oferecer perdão. E aí, depois daquele encontro em que eles se abraçam, choram e tudo, Esaú diz, vamos comigo. E Jacó responde, não, meu senhor, passe meu senhor adiante do seu servo. Eu seguirei aos poucos ao passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos ou das crianças, até chegar ao meu senhor. E isso para nós assim foi muito simbólico, porque caminhar relacionalmente significa o seu passo não é só o seu passo é aquele que você dá considerando o seu irmão. Com o outro, né? E assim, essa questão de se inclinar para aquele que é menos, vamos dizer, experimentado na fé, ou que é novo na fé, caminhar no passo dele, isso foi uma marca muito importante para a gente nesse início. Gostou desse corte? A equipe aqui do Teolocast investiu do próprio bolso para comprar os equipamentos que vocês estão vendo. O microfone, o armário, o LED. Se você quiser e puder nos apoiar com mais algum valor para a gente melhorar o nosso estúdio, só mandar um Pix para o QR Code na tela. Valeu!